não pedindo desculpas, mas me botando num certo quadro. O título da minha apresentação, da minha fala hoje, somos todos judeus reformistas, ainda que não saibamos. Ou seja, obviamente eu estou aqui para falar de um ponto de vista muito específico, um ponto de vista partidário. O Hebrew Union College, minha vida, meu judaísmo, minha instituição, minha carreira é ligada intimamente com o judaísmo reformista. Isso faz de mim um partidário e vai fazer daquilo que eu vou falar um posicionamento partidário. Mas eu quero pausar um pouco antes de começar para reconhecer uma coisa muito importante. Neste momento, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, ou em Israel e outros países no mundo, estamos num momento político, retórico, de baixo nível, de feiura. Não estou falando partidariamente a dizer que esquerda, direita, errado, certo. Não. Estou falando do nível de comunicação sobre ideias importantes no momento que estamos vivendo agora, como co-cidadão do mundo com vocês. E por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque ao vir falar para vocês, assumindo uma postura altamente partidária, eu quero também, humildemente, propor para vocês que eu sei que, apesar de acreditar muito no que eu vou falar, apesar de eu vir de uma posição muito forte, muito partidária, eu sei que eu não sou dono da verdade. Do mesmo jeito que eu sei que os meus adversários não são. Então eu convido vocês a criticarem, a fazerem perguntas difíceis, um ao outro, a mim, abertamente, transparentemente, como parceiros naquela jornada que eu falei do judaísmo americano, do hemisfério do oeste, mundial, seja o que for, porque nós todo judeu compartilha um destino só. E nós temos que ter essa orientação na mente a todo custo. E eu quero expor para vocês, o autoconhecimento, que por um lado eu estou falando uma coisa bastante forte, estou fazendo uma reclamação forte. Pelo outro lado, saibam, por favor, que eu sei que eu não sou dono da verdade, do mesmo jeito que ninguém é, tá bom? Então, não tenham pudor de questionar, Tá. Agora eu vou começar. Eu fui inspirado a fazer um título que eu fiz, que somos todos reformistas, ainda que não saibamos, de uma fala que deu um dos grandes rabinos do último quarto do século XX nos Estados Unidos, um rabino chamado Arnold Jacob Wolf, um rabino do Hebrew Union College, portanto um reformista, mas que também trajetou uma carreira mais complicada. Ele foi para a Hillel, a instituição que serve os estudantes universitários nos Estados Unidos, que é, por definição, uma instituição não movimental. E ele era uma pessoa que era muito progressista politicamente, mais ou menos conforme o movimento reformista, mas era uma pessoa bastante conservadora, ritualmente, ou tratando das tradições judaicas. Então não era uma pessoa simples. Ele não se enquadrava tão facilmente, talvez quanto eu, no quadro do reformismo. Porém, ele falava, não só uma vez, mas era um dos ditados dele a falar logo o título da minha apresentação hoje. Ou seja, ele falava: os únicos judeus verdadeiros no mundo
são os ortodoxos. Só que eles, mesmo que não saibam, que nem a gente, que nem todo judeu, são reformistas. Então ele também era muito partidário, porque nós temos que entender uma coisa: o reformismo, assim entendido, assim desenhado, não só reclama o direito de meter a mão na massa e manipular e mudar o judaísmo do jeito que conforme nós acharmos correto, como também é meio uma briga, é uma postura bastante agressiva, dizendo: você que se diz ortodoxo, eu vou tomar a atitude de te definir. Agora, isso é agressivo, né? Ninguém gosta que uma outra pessoa nos defina. A gente segura o direito para nós mesmos de nos definirmos. Então é muito agressivo um rabino reformista dizendo: não, você acha que é ortodoxo, mas eu sou quem vou te dizer que não é. É muito forte. Porém, é o argumento que eu vou botar para nós considerarmos hoje. É o seguinte: hoje em dia há um lema, um termo que nós usamos no movimento reformista, nos Estados Unidos em particular, um conjunto de palavras que vai ser muito familiar a vocês também, que está sendo tipo uma bandeira do liberalismo e em particular do reformismo, que é Tikkun Olam. Quem já ouviu falar de Tikkun Olam? É isso. O que quer dizer Tikkun Olam, senhor? Tentar fazer um mundo melhor. Tentar fazer um mundo melhor. Tá legal? Eu gostei. Tá bom. É uma boa definição. E concordaríamos em que o termo melhorar o mundo, fazer o mundo melhor, é uma carga ampla, né? Além da comunidade judaica, é uma visão humana, espero de porte generoso, mas também grande, né? Tá certo? Eu vou usar essa ideia de Tikkun Olam como um ponto de partida para a gente entender o que é tão reformista de todos os judeus, não só a gente. Para passar essa ideia para vocês, que o reformismo é realmente o judaísmo, efetivamente o que eu estou falando. Eu vou usar a ferramenta de Tikkun Olam, porque é uma coisa conhecida por todos nós, e é uma coisa ligada muito ao movimento reformista. Eu vou tentar argumentar para vocês que é uma coisa que existe em todo o judaísmo. E por que isso é tão importante? Por que isso é relevante para saber? A tradição basicamente entende a ideia de Tikkun Olam antes da época moderna. Na época atual, contemporânea, a gente fala Tikkun Olam para dizer basicamente o que o Senhor falou, de melhorar o mundo de um jeito implicitamente, digamos, liberal, ou às vezes explicitamente liberal. De abrir uma cozinha que dê comida para os pobres, sabendo de antemão que a maioria dos pobres que vão aproveitar da comida não é judia, ou tomar atitudes políticas, etc. Isso é tudo Tikkun Olam. Mas existe há séculos, há milênios, a ideia de Tikkun Olam, e vamos examinar o que quer dizer e por que isso é tão importante para nós entendermos o meu propósito sobre a universalidade do judaísmo reformista. Inicialmente, a gente encontra a ideia de Tikkun Olam na camada fundamental da literatura rabínica, que é a camada de lei, civilização e também literatura, imediatamente depois do Tanakh, da Bíblia.
E é a cultura que nós dependemos hoje em dia para criar judaísmo. O que a gente chama de judaísmo, na realidade, judaísmo rabínico. Então, a cultura rabínica, a literatura rabínica, a lei rabínica são muito importantes para nós entendermos a nós mesmos. Certo? E vocês devem ter ouvido das palavras Mishnah ou Talmud. Já ouviram falar do Talmud, verdade? Aposto que muitos de vocês já estudou Talmud. É difícil penetrar Talmud, é difícil, mas eu vou tentar abrir umas páginas conceituais para vocês, para a gente mergulhar nesta ideia de Tikkun Olam. Vem da Mishnah. Talmud é feito de duas partes. Mishnah, que foi fechada, escrita e dedicada, escrita em mais ou menos o ano 2000, 2020, e Gemara, que cresce, acrescenta ideias acima do Mishnah nos séculos seguintes. No Mishnah, ou seja, nos primeiros 2 séculos da Era Comum, tiveram uma pergunta. E a pergunta segue uma história muito humana, é uma ideia inventada, mas é uma história que podia até acontecer. Numa época onde não tinha e-mail, não tinha telefone, não tinha nem correio. Sabe como o correio funcionava na época antiga? Funcionava o seguinte: meu primo está em Macedônia, Grécia, e eu estou na sinagoga com o Rabino lá, e ele está dizendo: eu tenho que ir para Macedônia porque eu tenho negócios, eu tenho um aluno que quer um livro, livros são muito caros, eu vou lá, vou ver o primo. Eu falo: Rabino lá, faz um favor, pode carregar essa carta para mim, para o meu primo? Aí ele ia carregado de cartas. Ele era o letreiro, como se diz? O carteiro. Aí, mas é assim que funcionava, era tudo casual, porque não tinha meios de transporte, não tinha correios. Era assim que funcionava. Não sei se vocês lembram, não sei se faz isso ainda, agora que todo mundo pode tirar dinheiro do banco, da máquina, mas nos primeiros anos, quando eu vim para o Brasil pela primeira vez, em 1993, antes de vocês nascerem, sei lá, eu vim para o Brasil e meus amigos brasileiros em Los Angeles faziam exatamente isso comigo, me davam um rolo de notas de $100. Meu amigo Josh, você está indo para o Rio de Janeiro? Não, meu irmão. É que eu tenho um amigo. Não, vive perto de você, não tem problema não. É só passar e dar essa dinheirada toda de $2.000 que vai te fazer um alvo para qualquer ladrão, mas tudo bem, né? Não tem problema. Dá para. Entendeu? Era assim. Nos anos 90, se você era americano, ou vice-versa, tá? Eu tinha que voltar com sei lá o que, documentos, mulonda, não sei nem o que foi no lugar. Aí o que acontece? Esse mundo dependia de comunicações muito pouco regulares, naturalmente. Então, muitas vezes, o homem viajava para negócios. Os judeus tinham bastante negócios à distância. Era comum. É um estereótipo que vocês conhecem, não é? O judeu mercante, não é comerciante. É até um estereótipo, mas era verdade. E outra verdade, eles muitas vezes trabalhavam com shmatel, com testes. Até na época antiga, não é só estereótipo não. Aí o que acontecia? A economia e a vida judaica funcionava assim. Então imaginemos, Shmuley está, digamos, em, não sei, Kairouan, África do Norte, tá bom? E ele tem que ir para Palermo, Itália. Normal, faziam isso. Aí ele vai para Palermo, chega lá, e ele encontra uma mulher encantadora. Poxa, as italianas. E ele quer casar com ela. E ele além do que, ele não precisa, mas além do que ele quer divorciar da mulher.
lá em Kairouan, África do Norte. Aí o Shmuley está indo, ele está em Palermo, ele está gostando, está comendo bem, ele está sentindo bem da vida, e ele tem um amigo dele na sinagoga, o Rabino Uri, diz: poxa amigo, faz um favor para mim, leva este contrato de divórcio, get, se chama get, leva isso para minha mulher, Judite, tá um pouco, sei, constrangedor, mas tudo bem, vai, leva para ela e dá nas mãos dela, em meu nome. Eu sou Shmuley, eu estou aqui em Kairouan, o Rabino lá, ele vai me ajudar, vai levar e vai ter um trabalho um pouco constrangedor, mas tem que tubar. A minha mulher, daqui a pouco vai ser minha ex-mulher, ela está defendida, está protegida, porque tem um contrato de casamento que a gente vai quebrar legalmente, que vai garantir que ela receba seu como a gente vai chamar? Sustento. O quê? Sustento? Seu sustento, obrigado. Então não é irrazoável, entendeu? Aí tudo bem, o Rabino Uri é gente boa, ele leva o get, um contrato oficial, formal, com meu nome, Shmuley de Kairouan, que vive em Palermo, que está querendo divorciar da sua mulher, porque achou uma outra, blá blá, não disse porquê, né? Aí vai. Só que, ao Rabino Lan levar essa carta, ele está entre Palermo e África do Norte, só tem água, tá? E ele não está nadando, ele está no barco. Aí estou eu em Palermo e de repente, poxa, me bate assim, saudades da minha mulher. Eu começo a me arrepender. Aí falo: ai não, eu não quero divorciar da minha mulher. Realmente, eu amo ela. Eu fiquei apaixonadinho um pouco, eu não estava pensando direito. Eu quero ficar casado com ela. Então, vou fazer o seguinte: vou anular o contrato de divórcio, o get, embora ele esteja já no caminho, embora ele esteja no barco onde eu não posso falar com ele. Eu vou anular com beitim, com testemunhas. Aqui eu estou ainda em Palermo, minha casa, minha mulher, minha família está em Kairouan, África do Norte, tudo bem. Pela lei judaica, enquanto tiverem testemunhas, que eu não mudei minha cabeça, eu quero ficar casado, enquanto eu estiver fazendo essa decisão legalmente, segundo a lei judaica, embora ele estiver no meio do caminho, indo para lá, e não tem como comunicar com ele, a minha mudança de cabeça vale. Ou seja, desde que eu faça essa decisão diante dos testemunhos, antes dele dar nas mãos da minha mulher o get, desde que ele não chegue antes de eu fazer a coisa, eu posso de fato mudar minha ideia, trocar de ideia e ficar casado. Tá? Agora, qual é o problema? Alguém me explique. Essa lei judaica, a lei segundo o Mishnah e os sabinos, totalmente. Está em Gittin, capítulo 4. Qual o problema? O que pode acontecer de errado? Alguém levante a mão, me ajude, não pode me deixar. Diga. Ele entrega o gueto para a moça. E aí ele está no alto, exatamente, ele está no alto mar. Eu fiz uma decisão legal, ele está no alto mar, como é que ele vai saber que eu fiz essa decisão? Ele não vai saber, ele vai chegar a ela, porque até a minha decisão chegar, ele vai dar o get para ela. E o que ela vai pensar? Ela vai saber do que eu fiz em Palermo sem WhatsApp? O que ela vai achar? Que ela está solteira. Ela está solteira, então ela está dizendo: poxa, era agora. E além do que,
divorciada legitimamente, ela tem um status respeitável, formal, legítimo, funcional no mundo dela em Caimã, e ela pode casar de novo, pode ter novos filhos, pode adiantar a sua vida. Beleza, eu era chato mesmo, tanto faz, assim, ótimo. Mas, legalmente, nunca fomos divorciados por causa da diferença entre minha capacidade de mudar minha ideia e a demora da comunicação no mundo, certo? E o que acontece se ela, feliz da vida, finalmente liberada de mim? O que acontece se ela casa? O que faz dela? Uma bígama. O quê? Bígama. Bígama, adúltera. Ela, de repente, era uma divorciada, um status ok no mundo judaico. O divórcio não é nenhum problema. Ela de repente, todo mundo entende ela como divorciada, com uma vida a levar adiante e tudo mais. De dia para a noite, por uma coisa que ela não tinha como saber, ela se virou de adúltera, que não está legal. Não vale casamento retroativamente. Desculpe? O casamento dela, o segundo casamento dela, não vale retroativamente. Não vale, exatamente pior, faz dela adúltera. Não vale. Mas ela teve um caso com ele. Não. Ela não soube da ideia, da mudança de ideia do marido. Não, mas não importa, esse é o problema. O problema é que ela está presa. Não é considerada adúltera, talvez. Não, é considerada adúltera. E os filhos dela são considerados mamzerim, bastardos. Que não tem status nenhum na comunidade, é horrível. Essa lahá. Mas tem uma cloque com isso, eu acho. Tem que discutir a lahá. Isso É complexo. Vamos chegar lá. Uma cloque. Vamos chegar lá. Tá. Então, Rabban Gamliel, ele vê um grande rabino da casa de Hillel, da grande dinastia do Rabi Hillel, o grande rabino. Ele vê a situação, ele vê as possibilidades problemáticas sociais. Ele vê como isso pode dar muito, mas muito errado e destruir a vida de várias pessoas. Então ele diz: Mipnei Tikkun Ha'olam, por causa de Tikkun Olam, a gente não vai deixar o homem mudar a ideia, mesmo que tiver testemunhas, para invalidar de antemão o divórcio. Ou seja, uma vez expedido, o divórcio é em vigor. E você é de verdade divorciada. Mas em base de quê? Baseado num grande sábio, citando um veículo, um dispositivo legal que se chama Tikkun Ha'olam. Tikkun Olam. E da onde vem Tikkun Olam? No caso, não vem de lugar nenhum. É um princípio que diz simplesmente: o mundo vai deixar de virar. As coisas vão mal. O tecido da sociedade vai começar a desgringolar em base desse risco, desse medo, em base de Tikkun Olam, que não é um argumento halakhico, não é um argumento legal, é um argumento social, um argumento realístico baseado nos problemas que vão surgir. A lei não é complicada, a lei não é discutida. Não tem nenhum problema em anular o get, mas ele diz: tem problema. E não pode anular o get. Mipnei Tikkun Olam. Então,
nesta época da nossa história, 2000 anos atrás, Tikkun Olam quer dizer que os rabinos, se tiverem suficiente peso, podem simplesmente mudar a lei, porque a lei não dá, não funciona. Número 1. Número 2. Nos 50 anos depois da maior tragédia conhecida na história judaica, depois da destruição do templo, que é a expulsão de Espanha em 1492. Mais ou menos meio século depois, um povo traumatizado, mas traumatizado mesmo, que a comunidade espanhola era muito grande, muito criativa, muito poderosa, muito influente. Sabemos do século da Idade de Ouro, né, de Espanha, da poesia, da astronomia, da gramática hebraica, das relações com os muçulmanos e os cristãos, as traduções, uma cultura realmente dourada, que terminou tudo em 1492, porque Fernão e Isabel decidiram expulsar os judeus e os muçulmanos. Sabemos a história, não sabemos? Certo. E teve muitas consequências indiretas de uma massa humana fugindo da Espanha, impondo-se nas comunidades mediterrâneas judaicas para ajuda e tal, e às vezes não dava. Tinha tragédia traz tragédia que normalmente a gente não fala, que das cidades na costa do Mediterrâneo que recusaram de abrigar judeus que estavam vindo em números excessivos da Espanha. Imagina a crueldade de não poder receber refugiados judeus. Estamos 1.300, 1.200 anos depois do caso que acabei de falar para vocês, do Mishnah. Agora a gente está na época medieval. E temos essa tragédia com trauma que continua muitos anos depois, de 1492. E nos achamos na terra de Israel, que faz parte do Império Otomano, onde vai se enraigar uma das comunidades mais fortes do mundo judaico, logo porque vem da Espanha. São meus antepassados e os antepassados de muito judeu brasileiro que faz parte da comunidade sefaradita aqui. E nos Estados Unidos, na Inglaterra, etc. São os sefaradim turcos, sírios, libaneses, gregos, etc. Alguns dos egípcios, etc. Dentro desta comunidade tem um homem que se chama Yitzhak Luria, que é um menino altamente sensível no meio do século XVI, 1500 e tal. E ele desenvolve muito do outro polo da nossa civilização literária e cultural e alárrica legal. Ele desenvolve um sistema místico. Vocês sabem o que é misticismo? Quem pode dar uma tentativa a uma definição ao misticismo? Tenta, só uma tentativa. Algo que não é racional. Algo que não é racional? Não é cartesiano. Certamente não é cartesiano, não é racional. E relaciona quem com quem? A relação de Deus com o mundo. Deus com o mundo, ou no caso Deus com um povo, ou um indivíduo, mas certamente é o mundo físico, o humano principalmente, mas não necessariamente, pode ser o mundo natural também, ou o cosmos, o universo, com Deus. Certamente não é racional, é emocional. Normalmente eu aponto duas qualidades que o misticismo tem que ter. Tem que ser místico, que vem da mesma palavra de mistério. Tem que ter uma qualidade não só não racional, como
afirmativamente misterioso. Tem que ter uma qualidade que está tentando tatear um universo, uma relação fundamentalmente misterioso, de experimentar mais do que de poder descrever de novo. E 2, tem que ser íntimo, tem que ser uma relação íntima entre o místico e Deus, ou a natureza e Deus, seja o que for. Então o misticismo é cheio de intimidade misteriosa com Deus. E tem muito mais que eu poderia dizer, é um mundo à parte de literatura e religiosidade, etc, que é muito importante, mas falta tempo, e às vezes até falta perícia, porque é uma coisa super ramificada. Porém, só para abrir um negócio. E o Ari Yitzhak Luria, ele é um místico por natureza, e ele é um dos mais influentes místicos do mundo judaico, e ele desenvolve uma ideia sobre Shvirat HaKelim, quebra dos vasos e Tikkun Olam. Eu vou dar um pedacinho de que ele quer dizer Tikkun Haolam para ele, porque é importante para nós sabermos porque isso tudo é relevante. Mas saibam de antemão, por favor, que nem com as questões legais que eu dei só um gostinho, que temos verdadeiros sábios aqui, que são anarquistas aqui, que poderiam aprofundar muito mais. Do mesmo jeito, eu não digo que eu sou perito com isso, só para dar uma ideia. O que é a ideia do Yitzhak Luria sobre Tikkun Olam? Sumando, ele desenvolve oralmente, que nem Sócrates, ele abre oralmente com seus alunos íntimos uma história sobre como o mundo é quebrado, é imperfeito. E efetivamente, uma luz divina emana de uma figura que se chama Adam Kadmon, que é uma ideia de um ser humano cósmico. É uma ideia muito difícil para nós, pelo menos para mim. E meio que explode e tem luz grossa e luz fina. São ideias muito difíceis. E os vasos cósmicos que contêm essas luzes quebram numa imperfeição cósmica do universo. Os vasos quebram e as ostras, os pedaços dos cacos se chamam klipot, que é casto, efetivamente em português seria casto, e meio que grudados, são pedacinhos, faíscas de luz grudadas no casco. Muita luz volta para Deus, mas algumas luzes ficam presas nesses cascos e é um problema. A gente tem que reunir a luz, a divindade, a bondade, e assim, todos os cascos estão prevenindo que a gente una as luzes. E o trabalho místico, segundo esse sistema, é de cada um de nós fazer a vida e as mitzvot e se comportarmos e viver a nossa vida com uma intenção mística, um jeito muito proposital de liberar a luz dos cascos que estão sufocando a luz, prevenindo que a luz volte para a sua casa divina e que o mundo se repare. Ou seja, o Tikkun Haolam, o reparo do mundo. Então, com a simplificação e os meus pedidos de desculpas pela simplificação, temos duas ideias de Tikkun Olam que são altamente tradicionais. Hoje em dia, em 2019, podemos dizer que essa ideia de Tikkun Olam tem pelo menos 500 anos místicos e 2000 anos legais, né, no sistema. Tikkun Olam, mudar a lei quando a lei não adianta as nossas vidas, quando a lei impede
o funcionamento da nossa vida. É um Tikkun Olam. O outro Tikkun Olam é o trabalho interno que todo ser humano tem que fazer para elevar espiritualmente o estado do universo. Tikkun Olam. Olam pode ser mundo, Olam pode ser universo. Tudo bem. Essas ideias vamos deixar de lado. E vamos voltar a hoje em dia, a minha polêmica, ao ponto que eu estou fazendo para vocês, que é todo o judaísmo é reformista, ainda que não saiba, ou ainda que não reconheça, ou ainda que negue. 5 meses atrás, um homem, um Talmid Chacham, não sei se é rabino, mas ele é um homem que conhece a lei judaica, é ortodoxo, e escreveu um livro como Tikkun Olam, em inglês, To Heal the World, como essa ideia está enfraquecendo, minando a vida judaica, e é a culpa da esquerda, ou dos liberais, ou digamos, dos reformistas. Ele está equiparando vários movimentos americanos judaicos, mas vamos fazer uma generalização, tá? E eu vou confessar uma coisa, não li o livro, porque não quero argumentar com o livro, quero só apontar um problema que ele mesmo botou oralmente na minha presença, para fazer meu ponto. Jonathan, não, sério. Não, ele é o rabino, não, é Jonathan Neumann, com 2 N's no final. Ele aparece nos Anjos para dar uma palestra, que nem eu estou fazendo aqui. O inglês dele não é tão bom. E ele é meio debate com uma rabina conservadora de porte liberal em Los Angeles, e muito influente, uma mulher que se chama Rabina Sharon Brous. Então, no mundo anglofalante, ela é bem conhecida, e certamente nos Estados Unidos, sim. E o bate-papo vai vir, eu vou poupar-lhes os detalhes, mas só uma troca de palavras que eu quero dividir com vocês. Ela diz, afinal de uma certa impaciência da parte dela, ela diz, é uma plateia, como aqui, tem gente, uma sinagoga conservadora que hospedou os dois, e o papo não é feio, não deixa de ser educado e tudo, mas se sente a tensão, naturalmente. E ela finalmente diz, olha, eu não entendo, ela diz, por que você está implicando com esses outros jeitos de sermos judeus? Se você quer ser ortodoxo, eu dou bênção, vá à luta, viva a sua vida, vá com Deus, maravilha. Por que você é incapaz de adotar a mesma postura? Aí ele falou na frente de todo mundo, ele falou, tudo bem, mas na realidade não tem vários jeitos, só tem um. Ou seja, o dele. Então ele está negando com uma frasinha, está tentando negar, ele não nega nada, porque na realidade não efetua-se nada que ele diz. Porém, entendeu-se muito claramente a postura dele, que só tem um jeito, é o jeito dele, o resto é outra coisa. No contexto de um livro que ele está divulgando, ele mesmo, o livro dele, que é uma polêmica contra Tikkun Olam, como se fosse Tikkun Olam, o lema que dilui o judaísmo verdadeiro, ou seja, o judaísmo que ele acha certo. Tá.
neste campo de briga, aí venho eu para dizer para vocês, olha, a minha postura é o seguinte: eu não tenho interesse em mostrar para vocês que Tikkun Olam é uma ideia velha. Vocês podem, assim, tudo bem, uma ideia velha. Ele reconhece que é uma ideia velha. Ele reconhece que é uma ideia útil. Ele só acha que a esquerda, ou os liberais, ou seja lá que for, dependem demais dessa ideia e minam o judaísmo com essa ideia. Tá? O meu interesse não é que Tikkun Olam é velho. Meu interesse é dizer que Tikkun Olam é um reflexo de um impulso da tradição de se auto-reformar. Ou seja, Tikkun Olam é um exemplo. A gente vem estudando com o Instituto Ibero-Americano de Formação de Rabinos, a Bíblica Reformista. Em 3 dias a gente elaborou, sei lá quantos exemplos do mesmo, mas assim, um exemplo, porque Tikkun Olam é tão grande, tão proeminente. Tikkun Olam é reformar, é Rabban Gamliel dizer, o propósito de Tikkun Olam é dar um dispositivo para escapar da lei. É o que é o propósito, e não fui eu que inventei. Os rabinos têm um escapatório dentro do próprio sistema para poder fazer o quê? Reformar o sistema. Eu não posso mandar um get e depois mudar minha opinião. Na realidade posso, mas é só Tikkun Olam que corrige esse problema. Um problema que podia destruir a tua vida, sem culpa nenhuma tua. Tikkun Olam é reformar. Em vez de em termos legais, não deveríamos chamá-los de melhorar o mundo. Tikkun Olam para os rabinos é corrigir a lei. É isso que é. E depois vamos para o outro lado. Tikkun Olam é dizer que cada vez que você respira, cada vez que você use o poder da fala, cada vez que você oriente a tua mente antes de agir, você exerce a tua responsabilidade pelo universo. Desculpa, mas isso não é liberal. Isso não é eu que inventei, ou a Wise, o movimento reformista. Essa ideia de reformar, e além do que, o misticismo em geral foi super reformista, radical, ofensivo para muitos. A gente esquece a briga entre os Litvaks e os Hasidim 300 anos atrás, foi brutal. Os Hasidim eram os reformistas da época. Foram excomungados, né? Excomungados direto. Assim, Maimônides foi revolucionário, foi chamado de herege. Os livros do Maimônides foram queimados por judeus. Agora, olha, dizer que mudar o sistema, criticar o sistema, tomar a atitude de que sendo judeu me dá o direito de aprender e reformar o sistema, não é o nosso fraco, é a nossa força. É o que faz a gente herdar uma civilização milenar, única na história humana. Sejamos donos dela, orgulhosos, respeitosos do passado, mas não escravos dele. Não
não somos. Somos filhos de Deus, sim, mas somos herdeiros judeus. Então, mesmo que eu esteja errado, mesmo que eu esteja sendo polêmico em chamar todos nós de reformistas, mesmo que eu esteja simplesmente errado, que o meu argumento não cola, mesmo assim eu digo com o coração, oxalá que sejamos. Boa noite, obrigado. A realidade é que você vai receber diferentes respostas de diferentes líderes reformistas, que faz parte da natureza do reformismo, ou seja, uma gama de crenças. Em teoria, você perguntou, será que você acha que foi tudo feito por homem, Deus não tem nada a ver com uma das possibilidades, e tem, né, uma gama. Eu vou fazer o seguinte, vou falar para você que, em teoria, o movimento reformista não diria que Deus não tenha nada a ver. Ou seja, você perguntou sobre a postura, digamos, oficial. Já são palavras que não cabem muito bem na cabeça reformista, porém, não quero deixar de responder o melhor que eu puder da tua pergunta. Então, o movimento, por favor, eu estou respondendo do ponto de vista de reformismo norte-americano, que tudo bem, é o centro do mundo demograficamente falando do reformismo, mas eu não pretendo falar para judaísmo reformista latino-americano, tem judaísmo reformista europeu, tá? Então, tem o israelense também. Tem Israel que estamos criando, e ao criá-lo a gente planta a semente que depois cresce em formas diferentes do que a gente... Só para responder super rapidamente a sua pergunta. Então, nos Estados Unidos, o movimento reformista e as suas instituições, uma das quais eu represento, a universidade, nós não aceitaríamos a proposta de que foi feito por Schmuller e não tem nada a ver com Deus, não. O mais, digamos, alegórico e metafórico que nós diríamos, mais ou menos, é que foi inspirado por Deus, mas que os detalhes não necessariamente ficam em vigor literalmente ao longo do tempo. Ou que era uma verdade mais literalmente aplicável 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, 500 anos atrás, dependendo do que a gente está falando. Mas hoje em dia, a natureza não divina, mas a natureza da realidade humana de absorver uma coisa que ficou escrita numa realidade diferente, é sujeito às mudanças e às equiparações com ação e Deus e tal, são diferentes, aplicam-se diferentes e deveriam ser criticamente vistas diferentemente para aplicarmos de uma forma conforme o Espírito, do melhor jeito que a gente possa imaginá-lo, né? A gente é humano, a gente só trabalha com o que temos e fazemos o nosso melhor. Mas desligado com Deus, puramente humanista, não. Existe judaísmo humanista, mas não é judaísmo reformista. Não é. É um animal diferente. É uma outra coisa. Quanto à origem do reformismo, não de uma necessidade de melhorar, ou fazer a história do piculo lá, ou reformar as leis, não surgiu mais uma necessidade social do que uma necessidade intelectual de improve seu status na sociedade. O judeu tinha que sair de casa, tinha que trabalhar, tinha que trabalhar no Shabbat, É uma ótima pergunta, as duas perguntas perfeitamente, realmente. Agora, a cronologia que você botou é correta. Começou no início de 1815, foi a abertura da sinagoga de Hamburgo, que foi o primeiro abertamente a marca de reforma, foi oficial e tal, e cresceu com os grandes pensadores, todos eles Talmidei Chachamim, todos eles grandes sábios da Torá e tudo, super ligados.
enfim, outro papo. A segunda parte da tua pergunta foi o seguinte, e me corrija se não estou sendo fiel. Não é o caso que o impulso reformista, o impulso de começar a mudar, digamos, a lei ou a civilização ou a cultura, não foi o caso que integração social, econômica ou política, mas principalmente social e econômica, não foi um impulso de integração, se você fosse menos generoso, você teria dito conveniência, mas essa gama de motivações, não foram elas as motivações para começar a cortar castanhas? A resposta é sim, mas não só. Ou seja, a terceira parte da sua pergunta não foi o caso, assim, não foi para melhorar, foi para integrar. E aí realmente errou. Sim, foi para melhorar. Eles vieram muito, mas muito sinceramente, com o propósito de melhorar o judaísmo, de reenergizar um judaísmo ativo, convincente, poderoso, aplicável, moralmente, como se diz, identificável, né? Que se você é uma pessoa que mora numa cidade europeia em 1820, sei lá, e você vê essa coisa de botar tefilim, é capaz, como muitos judeus hoje em dia, achar que isso até afasta você do judaísmo. A preocupação com esse afastamento é muito sincera e não tem nada a ver com trabalhar no sábado, porque eu quero ganhar dinheiro, que tem a ver com uma visão dos profetas que dizem o que Deus pede de você, pede que você ande humildemente diante do teu Deus e amar o outro. E que tem coisas que podem impedir que a gente, não sei como se diz em português, mas em inglês a gente diz que a gente perde vista da floresta pelas árvores. Os detalhes às vezes nos impedem. Agora tudo bem, muito judeu não sente assim, sente que cada detalhinho é exatamente a oportunidade de elevar a alma e viver mais judeu e no mundo. Maravilha, ótimo. Mas vamos abandonar os nossos irmãos, nossas irmãs, que por motivos compreensíveis se veem perdidos nisso. Então, eu vou deixar você retrucar, só quero que você saiba que eu não estou falando do ponto de vista polemizante, não. Eu estou respondendo a tua pergunta historicamente. Foi uma integração, uma cultura alemã interessante que queriam integrar, mas foi também tudo que eu falei e mais, de uma alma dedicadíssima cultural, até alárrica do seu jeito, certamente civilizatoriamente falando, não sei se me fala, judeu, muito afirmativo. Então, por favor, saiba que também estava super em vigor. Não seria uma questão, então, desculpa o termo, de, entre aspas, baixar o nível de requisição, de severidade para poder integrar mais pessoas? Então, se a cachuca é muito difícil e está afastando as pessoas, vamos fazer uma coisa mais light, mais pop, mais superficial para poder as pessoas se manterem aqui, mas com o tempo isso pode degradar, isso pode ir para um nível mais baixo. A, sim e não, e B, sim e não. Ou seja, honestamente, eu reconheço que existe um impulso de facilitar, que é um impulso que parece light, e esse impulso sim pode degradar. Mas não ignore, por favor, não deixe de dar muito pensamento ao outro lado também, que é muito importante, que foi muito sincero e muito trabalhado, que é sincera percepção de que certas regras te afastavam de Deus. Ou seja, que
que reformismo requer mais de você. Requer que você estude as regras, entenda o que está por trás das regras, para depois fazer uma decisão informada que vai te levar mais perto das ideias grandes de ser uma pessoa melhor, mais perto de Deus, que dependendo de quem você é, essas coisas podem realmente existe. Se eu vou confessar para você, se eu vou ceder o ponto de que cortar certas regras, sim, tem um risco de minar, de diluir, eu te dou isso. É uma verdadeira possibilidade. Reconheço. Mas do mesmo jeito cabe a você também reconhecer então que regrinha também tem a capacidade, também tem o risco de te fazer perder na selva, na floresta por causa das árvores. Que isso é um perigo moral também. E se eu acho que eu mereço o mesmo reconhecimento, porque eu te dou o reconhecimento. Eu dou como judeu reformista, como oficial do movimento, como ser humano e judeu. Mas eu acho muito, muito certo também reconhecer, intelectualmente, em qualquer religião, que existe também o risco de você fazer pontualmente, com altíssima severidade, correteza e precisão, cada regrinha, e se perder. E trair a religião. Também existe. Desculpa, mas existe. Eu conheço o judeu que faz. Que existe em qualquer religião. E eu insisto nessa troca de ideias, igual por igual, porque eu acho que eu tenho razão. Eu acho que você também talvez tenha razão. Peraí. Tinha para mim, o Rabino Damiano, ele sabe que eu acho, os alunos do Instituto sabem que eu acho que Maimonides foi um herege. Eu amo ele, eu admiro e paixão, mas acho que ele foi herege mesmo. Ele foi acusado de heresia por muitos judeus, ele foi altamente polêmico. Ele, não exagerei em nada, ele foi odiado por uma boa parte dos maiores sábios da época dele, também admirado. Hoje em dia ele é kasher, não tem problema. Mas os livros dele foram queimados por judeus, tá? Sejamos muito claros. Tem livro tras livro dedicado só a discutir contra ele. Feio, bravo. Então, para mim não era ortodoxo. Só para você saber a opinião. E tem estudiosos muito mais. Eu sou historiador social do mundo judaico. Tem historiadores halachicos que são muito mais além, que concordam, com os quais eu concordo. Tá. Ortodoxia, a ideia, é de fato um reflexo da reforma. Para responder a sua pergunta. A pergunta é: quando é que nasceu a ortodoxia? A ortodoxia nasceu quando a reforma nasceu, que também quando o conservadorismo nasceu. Ou seja, são todos reflexos de uma população judia no meio da Europa Central, que na época era o lugar ocidental, do mundo ocidental mais avançado filosoficamente, cientificamente e tal. Essa época era o pós-iluminismo. A Alemanha era o bambam, né? o dono do pedaço. E os judeus se viram enfrentados por ideias que na realidade não eram ideias desafiantes para o judaísmo, porque as ideias de Kant e tal, dos filósofos, não eram direcionadas aos judeus, eles não se importavam com os judeus, quase que. Eram ideias direcionadas versus religião, ou a proposta cristã da divindade interpretada pelo cristianismo, e eram muito desafiantes para o cristianismo, a origem da Bíblia, né, do ponto de vista cristão. Eles estavam se perguntando a mesma coisa. Deus escreveu
a Bíblia ou não. Eles por eles. Os judeus não entravam, mas os judeus conviviam, viviam, e eles não eram imunes aos desafios que o modernismo aprontava contra qualquer piedade que fosse. E também tinha a questão, ao mesmo tempo, não só das ideias filosóficas, como também a integridade social, que se chama emancipação, que também, como concedi a você, era um impulso também de como ser um alemão, um judeu ao mesmo tempo ou não. Todo mundo estava passando por isso. Ortodoxia não era a ortodoxia de hoje, a propósito, só para sermos muito claros, que nasceu na Alemanha. Eu não estou falando do mundo separadista, não passou por nada disso. É uma outra história. Então, teve a ortodoxia, que se chama neo-ortodoxia, tem a reforma, que a gente está falando, tinha o conservadorismo, tudo falando entre eles, brigando, escrevendo cartas, e como você aprendeu na Hebrew College. E como é que elas perguntou, quando se trata de uma flexibilidade, uma mudança, uma reforma, de uma série de leis, uma atitude, uma coisa que o reformismo faz, como é que entra nas normas do reformismo? Como é que é digerido pelo movimento? Como é que faz parte? Tem muitos jeitos. Eu vou dar alguns só para responder, porque é uma boa pergunta. Número 1, tem um veículo literário que se chama Sheilot Utshuvot, perguntas e respostas, que é altamente tradicional, ortodoxo da época antes da ortodoxia, da Idade Média. Que você tem um problema que tem a ver com o judaísmo, você escreve com um rabino no qual você confia, ou no caso uma rabina, que você confia, você dá a pergunta e responde. Nós temos livros reformistas sobre essas perguntas rabínicas respondidas e que você pode acessar online, foram escritos a partir do meio do século XX, nos Estados Unidos, e integra-se uma determinada escolha, ou para flexível, ou às vezes para estringente, para não flexível, ou dando escolha, etc., via estas respostas escritas. 1. 2. Tem muito localismo no judaísmo, em todos os ramos do judaísmo, seja ortodoxo, reformista ou conservador, e o rabino local ou o grupo dirigente local tem muito poder para englobar qualquer mudança, fazer decisões de todos os caracteres, de todas as naturezas. E isso é muito importante, porque a vida judaica é vivida realmente onde é vivida. É muito importante isso. Isso aplica a todas as formas de judaísmo. E, finalmente, podia continuar falando, mas eu não quero entediar, assim, tem instituições. Tem, por exemplo, cada movimento tem suas universidades, e nós formamos os líderes, rabinos, educadores, líderes de organizações sem fins lucrativos, etc., que carregam a nossa filosofia. Então, por exemplo, a patrilinearidade, a ideia de que você, no movimento reformista, você pode ser um judeu, se teu pai for judeu, mesmo se a tua mãe não for judia, a partir do momento que você for criado como judeu e tenha comprometimento para com o judaísmo, a comunidade, etc., etc., para muitos parece uma flexibilidade, para mim parece uma restringência, porque quer dizer que não cabe nascer, não é suficiente nascer judeu, você tem que ser judeu para ser judeu, e requer muito, demanda mais. Isso foi aplicado, para responder a sua pergunta, via as instituições rabínicas, educativas e comunitárias do movimento reformista, divulgada e assim, como se diz, integrada ao movimento de seus militantes. Foi que tipo de relação, comunicação, troca de ideias,
tem eu pessoalmente o movimento reformista com a expressão judaica humanista, certo? Fui fiel? A resposta é algo entre 0 e muito pouco. Na realidade, tirando o fato que meus primos são de Tecanhapet, uma das históricas, dos kibbutzim históricos super seculares e tal, assim, na realidade, isso é pessoal e está bem. Eu conheço muitos judeus americanos que como muito brasileiro, vocês sabem, me corrijam se eu estou errado, mas tem essa coisa no Brasil muito comum, que você pergunta para mim, você é religioso? Não acredito em Deus, mas não sou religioso, né? É muito comum aqui. Nos Estados Unidos, de todas as religiões, na rua, sim, um ateu é muito raro aqui, alguém que se diga ateu, pelo menos. Mas não quer dizer que vai à igreja, ou sei lá, americano é muito parecido em muitas coisas. Então, é muito pequeno um grupo, o grupo qualquer que se diga, que se nomeie de judeu humanista, afirmando a ausência de Deus, e depois continuando a ser judeu de alguma forma, como kibbutz, como secularismo muito dedicado, etc. Simplesmente é pequeno grupo. E eu vou dizer o seguinte: uma vez na minha vida profissional ocorreu que uma sinagoga humanista se candidatou para fazer parte da União de Judaísmo Reformista Americano, a URJ, que é o grupo que rege as sinagogas reformistas. Não se candidataram para mim, eu não faz parte do meu trabalho, eu sou acadêmico. Mas somos amigos, a gente sabe da história. Eles, sendo humanistas declarados, foram negados. Eles não foram aceitos dentro da União Reformista porque não cabe no nosso propósito. Só para dar uma ideia de um exemplo. Muito obrigado pela atenção.